o seu negócio só funciona quando você está lá, você não tem um negócio, você tem um emprego caro. Hoje a gente vai falar sobre operação, o mínimo necessário para você não virar escrava do seu próprio negócio. Esse é o 5º episódio da série O Mínimo para Vender Online. E a gente já alinhou as expectativas, já falamos de produto, preço, canais de vendas nos outros episódios. Inclusive, se você ainda não assistiu, eu vou deixar linkado aqui nesse vídeo para você assistir toda a série, se preparar ou melhorar a tua operação de vendas online. Hoje a gente vai falar de tudo que sustenta isso no dia a dia, que é a operação. Muita gente acha que o problema de um negócio é vender pouco, mas na prática, o que prende o empresário não é a falta de venda, e sim a falta de uma boa estrutura operacional. E a gente vai falar bem disso nesse episódio. E pensa comigo, se você tem uma empresa que vende 10 pedidos por dia, talvez você precise de uma única pessoa para embalar esses pedidos. Talvez hoje seja você mesmo, tudo bem. Mas vamos olhar para o futuro. Quando você vende 100 pedidos por dia, será que uma única pessoa dá conta de embalar essa mesma quantidade de pedidos? Talvez não. E é aí que mora o perigo. Se a gente não tem uma boa estrutura operacional, talvez a gente tenha que incluir mais custos na nossa empresa sem a necessidade. E na nossa série a gente vai falar também de sistema, que é um dos pilares para trazer mais eficiência operacional e não aumentar tanto os teus custos operacionais. E claro, né, para você entender se você precisa de mais uma pessoa, se o sistema funciona e você dá conta de aumentar esse volume de pedidos, você precisa entender também o teu tipo de produto, né? A gente precisa falar disso. A gente falou no episódio passado de produto e aqui ele impacta diretamente no teu fluxo operacional. Se você tem um produto pequeno, que não é frágil, ele é fácil de embalar, vai em saquinho, a velocidade de embalagem dos seus pedidos ela é muito maior. Então, talvez uma única pessoa consiga dar conta de 100 pedidos no dia. Agora, se você tem um produto que ele é maior, como uma fritadeira elétrica, que tem que passar um papel pardo, ou de repente tem que ter um tipo de embalagem diferente, ou até o seu produto é frágil, ele tem vidro, ou ele tem que ser embalado com uma manipulação mais delicada, é um outro tipo de fluxo operacional. Então, talvez 100 pedidos desse produto precisem de 2, 3 pessoas. Então, é importante que você entenda isso, tenha clareza do teu tipo de produto e como que isso impacta no teu fluxo operacional para você poder pensar nos próximos passos da sua empresa e impactos nesse custo, impactos na operação. O nosso objetivo como empresário também, o teu papel como empresário, não é ficar preso na operação. E sim fazer com que a tua empresa consiga escalar, e escala, veja bem, não é aumentar a venda e junto com a venda os custos operacionais. A escala acontece quando você consegue aumentar as suas vendas mantendo minimamente a mesma estrutura da operação. Ele não cresce na mesma, o custo operacional não cresce na mesma proporção das tuas vendas. Então, quando a venda cresce e a operação não acompanha, o que acontece na prática é mais esforço. Pode acontecer mais erros, ruídos, então você vai ter que correr para embalar o teu time, ou você, né, corre para embalar e nesse movimento mais acelerado você envia um produto errado, troca etiqueta nos pacotes, e aí isso gera desgaste com o cliente. Custos de devolução, porque talvez ele não queira ficar com o produto errado, ele vai devolver. Se é produto frágil, embalou com mau jeito e aí chegou o produto quebrado, danificado na casa do cliente. Isso gera muito desgaste, custo, esforço, retrabalho. Fora que te prende no operacional. Seja você tendo que descer na operação para ajudar a embalar, ou tendo que tomar decisões para resolver esses desgastes que aconteceram dentro do processo com os clientes. E reforçando, vender mais sem uma boa estrutura operacional é BO. Não recomendo, não é o melhor fluxo para a construção da tua empresa, não é o mínimo necessário para você operar. Você precisa de uma boa estrutura, seja você sozinho, você precisa pensar em processos mais otimizados para você dar conta de fazer as coisas acontecerem sozinho. Se você tem um time, você precisa pensar mesmo assim em processos otimizados para que o teu time consiga fazer com muito mais leveza, fluidez, sem ruídos, sem erros, para que isso não caia nas tuas costas para resolver. Precisa de uma boa estrutura dentro das lideranças, dentro do teu organograma ali, da operação dos departamentos, para que você consiga ter liberdade nesse fluxo operacional. E um outro ponto interessante aqui dentro desse assunto da operação de embalagem, né, da separação, expedição, picking, packing, é que muitas vezes as pessoas acham que você aumentar as dinâmicas operacionais nesse fluxo
é você contratar pessoas internas. Aqui a gente já falou que sistema pode ser uma, mas a gente vai entrar mais no detalhe depois. Mas o operador logístico pode ser uma outra solução. Se você não tem um espaço interessante, né, não tem um galpão próprio, hoje você atua dentro da tua casa, uma solução para não ter que construir um time ou aumentar o teu time de pessoas, que muitas vezes não é muito custoso, não cabe nesse momento, você pode pensar em migrar a tua operação para um operador logístico. É uma empresa que recebe a mercadoria do teu fornecedor, armazena, integra com o teu sistema de venda para que todo pedido que aconteça caia no sistema deles, para que eles possam separar e expedir os teus pedidos. E aí, o operador logístico, normalmente, eles conseguem aguentar o teu crescimento. Então, se você hoje vende 10 pedidos, mas acertou na estratégia, na escolha de produtos, assistiu a série Mínimo para Vender Online e cresceu as tuas vendas, o operador logístico vai sustentar os seus 10 pedidos por dia, 100 pedidos, 500, 1000, 10 mil pedidos. Pode ser uma dinâmica interessante para você colocar na tua empresa, ao invés de você ir para um galpão próprio, pagar aluguel, estrutura de time, ter que pensar toda a burocracia que é isso, você pode terceirizar a tua operação. E aí fica dentro de casa, dentro da tua empresa, a parte administrativa, nas criações de anúncio, promoções, estratégias, tudo que envolve uma empresa que não seja a parte mais braçal. Então, essa pode ser uma possibilidade para que você consiga trazer mais eficiência e não dependa tanto, que a empresa não dependa tanto de você. Que você possa, de repente, tirar uns dias de descanso, porque a operação ela vai acontecer, mesmo que você não esteja presente, porque ela vai estar terceirizada numa outra empresa. Foi isso que eu fiz dentro das minhas operações. Eu não queria ter espaço físico, terceirizei e hoje eu posso trabalhar de onde eu quiser. E aí percebe que a operação ela não é só embalar pedidos, existe uma complexidade por trás, existe um olhar estratégico. Porque você decidir se você vai para um galpão próprio ou para um operador logístico, isso aqui é estratégico, ele tem que estar alinhado também com o teu modelo de vida. Se você vai contratar alguém, se você vai pôr mais produtos para vender, se você vai comprar mais produtos para acelerar a tua venda, impacta diretamente na tua operação. Então precisa estar muito conectado. A estrutura de uma operação de e-commerce, ela é muito interligada. Uma coisa conecta com a outra, uma coisa impacta a outra. Tá ficando claro isso dentro desse conteúdo? É importante que você entenda para que tome decisões estratégicas e não só aumente a venda por aumentar ou contrate alguém por contratar. Precisa ter toda uma estrutura e uma decisão estratégica, que é o teu papel como empresário. Mas é claro que dentro da operação de e-commerce existem outros processos operacionais que são tão importantes quanto a operação logística. E se a gente não tem bons cadastros de produtos que evoluem para criação de anúncios dentro de canais de vendas, a gente não tem venda. Se a gente não tem uma boa estrutura operacional, não adianta a gente vender, que a gente não vai conseguir dar conta de entregar. Então, olhando para esses outros pontos operacionais, quero levantar aqui algumas perguntas que podem te ajudar a analisar outros processos operacionais que você tem que ter aí na tua operação. Então, quando que você cadastra o seu produto? Quando você coloca o pedido no fornecedor, quando o produto chega, quando uma nota fiscal é emitida. Quem faz isso? Quando você dá entrada no estoque dos teus produtos, quando a mercadoria chega, ou quando o teu time ou você faz a conferência das peças e garante que está tudo certinho. Quando que você cria anúncios nos canais de venda? Quando você coloca o pedido no fornecedor, quando a mercadoria chega, quando a nota fiscal é emitida. Em que momento isso acontece? Definir essas etapas, definir esses momentos dentro da tua operação são muito importantes, tanto quanto despachar pedidos. Porque se você não cadastra o teu produto, você não consegue colocar uma ordem de compra no teu fornecedor. Se você não cria um anúncio, você não vende. Então, muitas operações têm vários produtos estocados que não estão anunciados no canal de vendas. E aí fala, putz, Fê, não tô vendendo. Quando a gente vai rastrear e entender por que não tá vendendo, é simplesmente porque o produto não está anunciado. Isso acontece porque não tem processos definidos. Então, a gente precisa definir esses processos para que a tua empresa aconteça de verdade, mas também para que você consiga cada vez mais ter mais liberdade dentro da tua empresa para trabalhar, onde o teu tempo é mais relevante, que é na parte estratégica de pensar de novos canais, de decisões. E para a gente encerrar, 3 pontos que você precisa ter aí desenhados, estruturados na tua empresa, além de todos esses outros que a gente falou, para você não virar refém do teu negócio. O primeiro é processos claros. Definir essa estrutura de processo. Então, a gente definiu aqui alguns pontos.
Então, você tem o processo de pick and pack. Então, como é que funciona a sua dinâmica de separação e expedição? Como é que funciona o teu cadastro de produto? Em que momento ele acontece? Recebimento de mercadoria. Então, tudo isso são pontos dentro da tua empresa, são rotinas dentro da tua empresa que você precisa definir esses processos. E aí eu gosto de ir na linha de 4 perguntinhas para construir esses processos. Qual é o objetivo desse processo? Por que você está fazendo isso? Por que a pessoa precisa fazer isso? Qual é o impacto se esse processo não acontecer? Então, se você não embalar um pedido e despachar o pedido com qualidade, o que acontece? Afeta a reputação do canal. Se afeta a reputação do canal, para de vender. Então, percebe que quando a gente dá o peso necessário para esse processo, fica mais fácil do teu time colocar para acontecer, sem depender de você, porque eles já sabem qual é o objetivo e o impacto se isso não acontecer do jeito que deveria. Quem é o responsável por esse processo e quais são as etapas para realizar esse processo? Então, essas quatro perguntas direcionam a criação de um bom processo. O segundo ponto são ferramentas certas. Não adianta sair colocando um monte de ferramenta dentro da tua empresa, custa mais e não traz eficiência. Então, escolher as ferramentas certas e conectar elas nos processos que a gente definiu no ponto 1. Então, tem um sistema ERP. O sistema ERP é o que centraliza a tua operação. Você precisa de um. Eu deixo aqui embaixo na descrição alguns cupons de desconto para você usar os sistemas que eu recomendo para operações de e-commerce. E aí, dentro de ferramentas, você precisa, além de saber qual é a ferramenta, qual é o login de acesso, para que serve essa ferramenta, qual processo está conectado com essa ferramenta. Tudo isso precisa estar escrito, claro e alinhado com o teu time. E o terceiro ponto é a rotina. Definir a rotina desses processos. Ela é diária, mensal, a cada 2 dias? Em que momento acontece esse processo? Isso precisa estar muito claro, para que você possa cobrar o dia que não for feito. Então, cadastro de produto, ele acontece sempre que chega a mercadoria, ou sempre que o time de compras define um produto, aí cadastra no sistema e aí dá sequência na ordem de compra. Então, precisa estar desenhado isso, precisa estar mapeado e alinhado com o teu time, para que se isso não acontecer, você possa cobrar que não foi feito. E aí que eu quero deixar muito claro, o processo não é para engessar o negócio, mas o processo é o que dá base para que você possa ter mais liberdade, para que o teu time possa ter mais autonomia, porque eles sabem o que precisa ser feito, e para que você tenha qualidade nas entregas. Desde um cadastro de produto, até recebimento de mercadoria, atendimento ao cliente, processo de separação, tudo isso mapeado traz leveza para o teu negócio. Não é para ficar burocrático. É para ser leve e eficiente. O processo ele serve para isso. Eu espero que você tenha entendido até aqui que se o seu negócio depende muito de você, não é falta de esforço, não é falta de venda, é falta de estrutura. Uma boa estrutura operacional que passa por processos, entendimento das dinâmicas e um olhar muito estratégico para você crescer a tua empresa muito mais alinhado com aquilo que faz sentido. Vender por vender não leva a gente a lugar nenhum. Mas vender de forma estratégica, com uma operação bem estruturada, faz a tua empresa crescer com mais lucratividade, com menos esforço e sem prender você no dia a dia operacional, para que você possa viver uma vida mais alinhada com aquilo que você deseja. No próximo episódio, a gente vai falar de reputação e por que ela é o ativo invisível das vendas nos canais de marketplace. Te espero no próximo conteúdo. Um beijo!